meninos do terceiro aninho! Hoje a tia Gisele vem mostrar para vocês umas questões muito interessantes que passaram para vocês em casa, atividades da CEMED, tá? Vamos lá! Vida no campo e vida na cidade. Olhem só essa imagem, meninos, o campo e a cidade. O que será que tem diferente entre eles? O campo geralmente tem muito verde e pouca construção. Tem sempre algum animal. A zona rural, ela é muito conhecida pelos ambientes verdes, de árvores, né? De casas que não tem muita tecnologia, certo? É uma região que não se enquadra no perímetro urbano, ou seja, não tem muita modificação pelo homem. A zona rural é muito importante para nós. Por quê? Porque é da zona rural que a gente tem lavouras e plantações de hortaliças, de frutas. O que vocês podem identificar quando a gente está na zona rural? Tem sempre uma estrada de terra. Quando o papai vai dirigindo pelas estradas, tem muita terra que entra no carro. As plantações dos grãos. O que são plantações dos grãos, professora? São plantações de cereais, o arroz, o feijão, que a gente come todo dia. É o homem do campo que planta para a gente poder comer aqui na cidade. E tem tecnologia? Sim, nós temos tecnologias para ajudar na agricultura, ou seja, para não deixar as plantações ser mordidas por bichinhos e sempre dá muita quantidade de alimentos que são trazidos do campo para a cidade. Então, a zona rural é fundamental para as nossas vidas, porque sem ela nós não teríamos tantas verduras e tantas comidas gostosas para comer. Professora, vai ser somente alguma coisa de alimentação de hortaliças, de vegetais e frutas? Não, também a produção dos grandes animais, como produção do gado, da onde se tira o leite, frango e os ovos, e também o porco e a banha de porco. E agora nós vamos passar para a área urbana. Observem a figura, o que vocês acham? Estão vendo a área verde? Tem algumas áreas verdes isoladas, uma aqui, uma de cá, mas são grandes os números de prédios e construções. Então, o espaço urbano é definido quando o homem começa a construir estradas, tem muito carro, muita casa, muito prédio, tudo muito chique, tudo muito tecnológico. As coisas começam a andar muito rápido. É um estilo de vida que a gente tem hoje na cidade. Tem escola, hospitais e uma série de coisas que a gente faz quando a gente mora na cidade. Observem para vocês verem. Quem já foi num shopping center? Olha quantas pessoas e a tecnologia. Lá não é igual às coisas do campo. A maioria das paredes são de vidro. E o que acontece quando o homem começa a construir muita coisa, muitas cidades? Cria-se a urbanização, ou seja, o acúmulo da população na extensão do território. Muita gente no mesmo território, a cidade vai crescendo, vai ficando bem ampla. Esses dias nós escutamos muito de aglomeração, né? Vamos lembrar? Aglomeração é quando tem uma pessoa muito perto de outra pessoa, muito perto de outra pessoa, e elas vão ficando bem juntinhas. Isso acontece também com as construções na cidade. Observem o espaço para vocês verem, porque em vez de fazer casas, nós fazemos prédios, porque as pessoas moram no mesmo local, mas vão crescendo para cima. Interessante, não é? E quando a gente não tem condições de fazer tantos prédios com muita tecnologia, a gente vai criando prédios mais simples. Esses prédios mais simples também são resultado da aglomeração urbana. E nós temos muitas construções de estradas. Professora, mas como que acontece essas construções? O homem vem e vai trabalhando todos os dias em meio à paisagem e vai modificando ela, fazendo a paisagem modificada. Era um território natural que passa a ser modificado pelo homem.
Então vamos às atividades da CEMED. Na questão 13ª, elaborada pela Escola Municipal Estela Chaves, na paisagem rural, o que predomina são elementos naturais, atividades agrícolas e o trabalho braçal, força animal e os habitantes produzem seu próprio alimento através das plantações. Há também o uso de técnicas modernas utilizando tecnologia sofisticada, necessitando de pouca mão de obra, os grandes tratores. Na paisagem urbana, o predomínio são de elementos culturais urbanos, como edifícios, ruas, avenidas, praças, indústrias e comércios. Tudo construído pelo homem, ou seja, tem a mão do homem em tudo. Com essas transformações, o homem acaba destruindo também um pouco da nossa natureza, que é tão bela. Então, aqui eles pedem para você dar uma observada nas duas imagens. Então, observe o que nós estamos vendo nessa imagem, que é a área rural, e o que estamos vendo na área urbana. Vamos fazer uma lista do que estamos observando na paisagem rural e na paisagem urbana. A tia respondeu para você. Vamos corrigir? Na paisagem rural, a gente vê muitas árvores, cultivo de terras e várias plantações, criação de animais, gado, porco, frango e uma vida ao ar livre, bem tranquila. Já na paisagem da área urbana, tem paisagens muito humanizadas e muitas construções, prédios, casas, estradas, tem sistema de esgoto e transporte. Que transporte? Temos metrô, temos os ônibus, temos os trens, vários tipos de transportes. E o que acontece na área urbana também? Acúmulo de muito lixo e poluição sonora e poluição pelos veículos. É um estilo de vida agitado, a gente tem hora para tudo. Na questão 13ª, item 2, eles estão pedindo para a gente fazer um desenho, procurando nos jornais, nas revistas, que possam representar uma paisagem natural, ou seja, aquela que não teve a mão do homem, e uma paisagem transformada, ou seja, aquela que o homem mexeu. Vamos lá ver o que eu desenhei? Olha, a paisagem modificada pelo homem tem uma série de construções. Coloquei só umas arvorezinhas. E na paisagem natural, observem, o rio está calmo, tranquilo e não tem nenhuma atuação de nenhum homem. Na 13ª, ponto 3, escreva nas linhas abaixo 3 atitudes que nós devemos ter para cuidar da natureza, do meio ambiente onde a gente vive. O que a gente pode fazer para não sujar o meio ambiente? Não jogar lixo nas matas, não jogar lixo nas estradas, não cortar as árvores das florestas e nem jogar fogo, colocar queimadas. E também não jogar sujeira nos rios e nos oceanos. Por quê? Porque eles também contaminam o meio ambiente e a gente precisa dele. O meio ambiente é muito importante. Na 14ª questão da atividade da CEMED, elaborada pela Escola Municipal Monteiro Lobato e a Frei Eugênio, vamos ler os 2 textos e responder. O município. Algumas pessoas vivem na cidade e outras no campo. A cidade e o campo formam um município, que é a área urbana, e o campo é a área rural. A área rural e a urbana. Você sabe a diferença entre a zona urbana e a zona rural? A tia explicou para você agora. Muitos prédios e quando é na zona rural, muito tranquilo, vida ao ar livre, né? A zona rural é chamada de campo e a região fica um pouco mais distante da zona urbana, onde a gente percebe o meio ambiente e o ar mais puro. Observem as 2 imagens. Agora a área urbana. A área urbana, cidade de Uberaba. Na cidade tem ruas, casas, prédios, tem tudo numerado, cada um com
cada pessoa mora no seu local, que a gente chama de endereço. A rua faz parte de um quarteirão e os quarteirões formam o bairro e o conjunto de vários bairros fazem a cidade. Em algumas cidades a gente encontra muitas ruas comerciais. Nelas as pessoas podem caminhar com tranquilidade e segurança porque não passa veículos. Nas cidades médias e pequenas, o centro da cidade é bem mais calmo e tranquilo. O comércio se movimentam pessoas e veículos melhores. As avenidas são largas e nem tem prédios muito altos. Então a gente pode observar como que é uma cidade grande e uma cidade pequena. Observe agora e responda aí na sua cabecinha. Uberaba é uma cidade grande ou pequena? Após a gente começar a ler esse texto, vamos responder. O que você entendeu de zona rural e de zona urbana? Escreva a diferença entre uma e outra. Eu peguei um exemplo bem legal para você. O Homem-Aranha vive aonde? Como que ele se locomove? Ele joga a teia e ele está grudado em quê? Muitos prédios. Prédios com muita tecnologia, porque a maioria é de vidro. E os transportes? Tem trens que andam com uma velocidade imensa, chamado de trem-bala. Tem muita pouca árvore, mas tem muita poluição. O ar é difícil de respirar. E na zona rural? Na zona rural, a vida é o ar livre e o nosso personagem vai ser o Chico Bento. O Chico Bento com suas galinhas, com a sua vaquinha, que todas têm nome, com muita criação de animais, produção de leite e cultivo das plantas e hortaliças. Agora, eu tenho um recadinho importante para vocês. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. Hoje é dia de festa. Vocês sabem que festa é? É a festa junina. E a tia Michele e a tia Renata vêm participar com a gente. Vamos lá? Tchau, meninos! Até a próxima aula!